Como é que eu vi esse depoimento? O Renato Duque deixou claro que quando assumiu, indicado pelo PT, a Petrobras, havia um esquema interno que independia de corrupção. E esse esquema interno garantia aos partidos do governo 1% do valor das obras licitadas pela Petrobras e, de resto, hoje sabemos nós todas as obras do governo nas suas estatais ou nos seus ministérios. 1% era a doação da empreiteira. Essa doação não dependia da manipulação da concorrência, porque cá entre nós, a manipulação da concorrência é claramente feita pelo concerto das empreiteiras nas suas associações, onde elas se entendem para levantar inclusive o preço das obras. Mas essa doação de 1%, a meu ver, significava uma indução para que o governo ou a estatal realizasse obras vultosas, porque a doação aumentaria. Perguntam ao Renato Duque há quanto tempo havia isso. Ele diz que havia desde sempre, ou seja, ele herdou isso dos governos anteriores, do governo do Fernando Henrique e de todos os governos anteriores há muito tempo. Hoje nós já sabemos isso porque estamos acompanhando a história do trabalho bonito feito pela Lava Jato nesse sentido. Esta indução de aumento de preço de obras estava relacionada à doação aos partidos. Essa doação aos partidos tinha duas naturezas. Ou ela era oficializada, portanto era uma doação voluntária, ou voluntária também, mas através do Caixa 2. Se ela era oficializada, não há, na verdade, crime algum. O crime está no sistema de indução e, a meu ver, sempre na manipulação dos preços através das associações de empreiteiros. Se ela era feita por fora, não era oficializada, nós temos aí o Caixa 2, ou um crime fiscal. O Renato Duque diz que o Lula sabia disso. Eu acredito que isso até é possível. Aqui no Paraná, quando eu assumi o meu primeiro governo, através da inconfidência de uma secretária da PEOP, que gravou algumas reuniões, nós descobrimos que eles estavam manipulando o preço das obras. Por exemplo, a gente estabelecia um preço máximo. Eles não entravam na concorrência. Eles diziam que era inviável e tentavam se consertar entre si e obrigar o governo a aumentar. Conseguimos, através da ação do meu secretário de Segurança, então, o Lula de Lázari, do Ministério Público, que fez uma denúncia e de um juiz firme, prender de uma vez só todos os empreiteiros que estavam manipulando o preço de obras aqui em Curitiba. Eu não aceitei nem doação voluntária, nem nada disso, e colocamos na cadeia essa gente toda num dia, numa operação que foi significativa para a moralização do governo do estado do Paraná. Eu lembro que havia uma ordem de prisão aqui no Paraná em relação a essas coisas, ao Cavendish da Delta e ao Cachoeira, lá o Cachoeira, famoso Cachoeira Bicheiro, que trabalhava junto com a Delta na corrupção de obras públicas, de governo, sobrepreço e aquilo tudo. Mas então o que ele diz é que esta era uma prática antiga. Como diria, por exemplo, aquele personagem do BBB lá da Globo, fazia parte do jogo. As empreiteiras doavam 1% das suas obras e com isso... E eu acredito até que esse 1% era modesto, né? Porque eu acredito que essas doações podiam ser maiores em alguma coisa. Mas afinal foi o que disse o Renato Duque. E ele disse mais, que se o governo que ele participava não recebia a doação, não havia punição alguma para as empreiteiras. Então ele tira a ação do governo e revela uma prática de corrupção do sistema político brasileiro já muito antiga. Vinha por governo. Nós sabemos que, até pelo depoimento do velho Emílio Odebrecht, isso vinha de 30, 40 anos atrás. É uma prática de corrupção entre empresas e administração pública que cá entre nós existia também no período do governo militar. Agora, a forma com que as redes de televisão tentaram mostrar isso, o Lula sabia. Vamos admitir que ele soubesse. Ele sabia o quê?
Ele sabia que havia uma prática de doação de 1% para os partidos no governo já antiga no Brasil. Se o Lula tem algum pecado nisso, é de não fazer o que eu fiz, de provocar. Meu Deus do céu, caiu tudo aqui. Vamos ver se eu consigo restabelecer o meu vídeo. É o problema das tais gravações caseiras, né? Nós não temos equipamento apropriado, fica às vezes nesta situação. Mas vamos dar continuidade. Então, o que o Lula podia ter feito, se soubesse dessas doações, era aprofundar mais a investigação sobre elas, tentar entender o consórcio das empreiteiras através das suas associações para subir o preço das obras públicas. Mas, apesar da edição da Globo e de outras redes de televisão, o que eu vi nesse depoimento do Duque é que ele disse que isto era uma prática antiga, que as doações não dependiam da participação direta do Estado, que se não doasse não havia retaliação, que era um costume corrupto que contaminou o sistema político brasileiro e todos os partidos, de todos os governos anteriores e, como hoje nós sabemos, toda a cúpula de todos os partidos brasileiros. O sistema político brasileiro está podre e isso precisa mudar. Mas as televisões tentam transformar essa patifaria, essa corrupção, essa podridão no esquema público brasileiro numa coisa de responsabilidade do Lula, como se ele estivesse manipulando, exigindo comissões. Eu acho que nós tivemos aí, se algum pecado, se ele sabia que isso acontecia, alguma complacência com as coisas, alguma impotência talvez para resolver. Eu não quero absolver o Lula de todos os pecados, mas o que a Globo e as televisões estão fazendo com a manipulação dessa notícia é uma canalice absoluta, é uma falta absoluta de seriedade. O que eu realmente vejo é que o sistema político brasileiro apodreceu, que isto realmente está completamente contaminado pela corrupção, pelo poder das empreiteiras e dos banqueiros. Agora, o que eu vejo nessa operação toda, que é positiva, porque revelou aos brasileiros essa patifaria toda que não pode continuar, é que atrás dessas denúncias, dessa manipulação toda, se esconde uma patifaria ainda maior, que é o domínio do capital financeiro sobre o país. Vocês acham que quando os banqueiros que dominam o Banco Central, que dominam o Ministério da Fazenda, aumentam a taxa Selic de referência de juros sobre a dívida pública brasileira, eles estão fazendo menos do que faziam os empreiteiros? Não, eles estão fazendo mais, porque o lucro é simplesmente fantástico. Vocês acham, por exemplo, que quando o Itaú apresenta no trimestre um lucro de 6 bilhões de reais para os seus acionistas em cima de juros fantásticos, 486%, por exemplo, no cartão de crédito, é uma patifaria menor do que a patifaria dos empreiteiros? O sistema está apodrecido. O que está faltando é o restabelecimento da dignidade nacional, do conhecimento do povo e de uma ação política séria. Temos que tirar o Brasil da mão dos empreiteiros, mas tirar também da mão do capital financeiro, dos banqueiros e dos rentistas, que estão ganhando fortunas, inclusive com a crise. É uma coisa realmente inadmissível, mas tem que ficar claro que há um conluio de manipulação e atrás desse biombo da moralização desse esquema Estado e empreiteiras está se escondendo a desnacionalização do Brasil, a entrega do nosso petróleo, a violência contra os direitos dos trabalhadores. Nós estamos voltando à Idade Média na exploração do trabalho, o fim da aposentadoria de gente que trabalhou uma vida inteira. Para quê? Para entregar esse sistema na mão do capital financeiro e dos grandes bancos. Minha gente, a Lava Jato presta um serviço ao Brasil, expondo esta corrupção entre políticos e Estado, mas ela, conscientemente ou inconscientemente, está dando cobertura para a entrega do Brasil. Nós estamos nos transformando num Estado associado aos grandes interesses financeiros dos Estados poderosamente econômicos do mundo. E agora me dizem que o Exército Brasileiro, em parceria com o Exército Americano, está executando operações na Amazônia. Minha gente, nós precisamos de um Brasil solidário,
Um Brasil que resista a esse domínio do capital, que tem sido combatido por pessoas como o Papa Francisco. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Não se pode servir ao povo e ao dinheiro dominado pelos banqueiros e pelos rentistas. Mas é isso que está acontecendo no Brasil. O domínio está sendo absoluto por parte dos bancos e do capital financeiro e dos interesses estrangeiros. Querem permitir agora que nessa crise recessiva, nessa miséria que nós estamos vivendo, que vendamos terras sem limite para estrangeiros. Então querem transformar o Brasil num celeiro do mundo. Agronegócio, intensividade no uso das tecnologias modernas e na mecanização, desempregando milhões de pessoas. E querem precarizar os direitos trabalhistas exatamente para conseguir com que se explorem os brasileiros através de capitais do mundo inteiro por trabalho semi-escravizado. Minha gente, nós temos toda a condição de fazer um país diferente. Nós somos um povo diferenciado. O brasileiro é mais solidário que outros povos. Nós não temos conflitos com os nossos vizinhos. Nós não temos guerras com os nossos vizinhos, conflitos de fronteira. Mas nós estamos vendo um governo entreguista, uma mídia entreguista e uma cobertura bonita da Lava Jato quando mostra a corrupção, mas equivocada quando não enxerga o que está por trás disso. E equivocada quando quer atribuir ao Lula a responsabilidade por um sistema que vem corrompido desde a época dos governos militares, mas cuja corrupção revelada agora oculta uma corrupção, para mim, maior ainda, que é a corrupção do capital financeiro na dominação da nação brasileira, nos impedindo de prosseguir no nosso processo civilizatório e solidário da construção de uma sociedade diferenciada no nosso país. Minha gente, eu acho que nós temos que discutir profundamente isso. E é isso que eu estou fazendo aqui em casa, com meios técnicos precários. É um vídeo caseiro, um desabafo de um sábado à tarde, de quem pensa que está enxergando com profundidade o que está acontecendo. Um abraço a vocês.